Bom, vamos dar início ao segundo bloco. Eu recebi muitas perguntas aqui e eu espero de verdade poder abordá-las, mas vamos ver, né? Porque o tempo é curto, mas vamos tentar. Eu vou começar então com essa daqui, que é mais pessoal, né? Foi bem direcionada. Eu vou responder essa pergunta. Perguntaram assim: Pedro, você é esquerdista? Olha o que você vai responder. E eu queria entender por que fizeram essa pergunta, bicho. Eu fiquei sem entender. Mas... Ô, Pedro, talvez estejam perguntando se você é canhoto. Não, então, eu sou ambidestro. Eu chuto com a esquerda, mas eu escrevo com a direita. Mas assim... Não, pastor André, eu não sou esquerdista. Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. Nem sou direitista. Eu sou de Jesus. Vamos lá, então. Primeira pergunta direcionada a um dos três. Não foi, na verdade, direcionado. Então, qualquer um dos três pode responder. Como encarar a desobediência civil como forma de protesto contra o governo à luz das Escrituras? É permitido ou não? Se sim, até que ponto? A desobediência civil é um tema que ele surge nas institutas, né, e a partir dos primeiros estudiosos calvinianos, dentro de uma estrutura em que é posta que o governo ele é um governo que desobedece à sua própria estrutura, ou seja, ele passa dos limites quanto à sua própria função, ele passa dos limites quanto à sua própria... aquilo que é atribuído por Deus que ele deveria fazer, né? Então Calvino, ele estrutura uma possibilidade onde o cristão, e isso tem que ficar muito claro, Calvino, ele especifica isso principalmente em governos democráticos, tá? Na época já existia diferentes tipos de governo, e ele diz que em governos democráticos há um espaço para que o cristão, ele através do sistema legal vigente, ou seja, da própria forma legal que já há nesse contexto, que o cristão ele tente, de alguma forma, resistir ao governo e modificar algum tipo de estrutura, algum tipo de política pública e tudo mais. E quanto à desobediência civil, em termos gerais, quando há algum tipo de ordem que seja contrária à ordem de Deus, e aí ele pega lá o texto de Atos que diz que compete a nós mais obedecer a Deus do que ao próprio homem. É importante destacar que essa desobediência civil não é ilimitada, tá? Calvino, ele frisa muito, se você pegar lá o último capítulo do livro 4 das Institutas, ele frisa muito que até mesmo os governos mais tiranos, eles estão debaixo da autoridade de Deus. E a gente precisa respeitar, né? Então não é uma desobediência a qualquer modo e nem uma desobediência desrespeitosa. Ele faz questão de enfatizar que quando a gente desobedece, por algum motivo bíblico plausível, que por algum acaso aquela obediência feriria a ordem de Deus e tudo mais, a gente faça isso em respeito, em contínuo respeito à autoridade colocada, sempre respeitando a estrutura posta. A desobediência civil, ela nunca é revolucionária, né? É assim que Calvino propõe, os holandeses também, neocalvinistas, propõem assim, o Coises propõe assim, revolução sempre é algo contrário à ordem de Deus. Então é uma desobediência calma, legal e respeitosa, né? Deixa eu só expandir esse debate. No caso do que aconteceu nos Estados Unidos, no século XX, ali nas lutas de Martin Luther King por igualdade racial, né? O movimento que ele propunha, que ele exerceu, foi em grande parte de desobediência civil. A gente pode considerar que naquele modelo ali foi uma espécie de desobediência civil com influência cristã ou pautada num cristianismo? Quem gostaria de... Só para já registrar, tipo, a gente já pode pegar a própria forma de agir de Malcolm X e Martin Luther King. Você vê que um é mais revolucionário, o outro é mais formativo, é mais educacional, né? Mas eu acho que o Igor pode falar um pouquinho. Então, eu acredito que sim, foi um exemplo de uma desobediência civil cristã, até porque quando a gente vê
o próprio discurso do Martin Luther King Jr. era muito baseado em figuras das Escrituras, em toda aquela linguagem do Êxodo, de que o homem ele nasceu livre. E eram leis que estavam em vigor, que elas violavam totalmente a dignidade humana, ia de encontro a princípios bíblicos. E vale ressaltar que durante muitos anos, muitos séculos nos Estados Unidos, a escravidão ela foi sustentada por cristãos. E havia aqueles que usavam até mesmo de argumentos bíblicos para isso. Então, até mesmo grandes teólogos que a gente admira hoje, como Jonathan Edwards, George Whitefield e muitos outros, eles eram escravistas, eles tinham escravos. E pouco importa se eles cuidavam bem desses escravos ou não. O fato é que a escravidão no contexto americano não era uma escravidão parecida com aquela que a gente tem de Filemon, de Paulo no Novo Testamento. Era uma escravidão baseada em uma questão racial, em uma questão étnica, de ver os negros como inferiores. Então tinha pastor que dizia que os negros eles não tinham possibilidade nem de serem salvos. Outros diziam que não, que eles poderiam. Então teve sim tanto um elemento religioso como base dessa injustiça, dessas leis que o Martin Luther King Jr. estava resistindo, como também havia um embasamento bíblico que o levou ele a resistir a isso, a essas estruturas. Ótimo. Essa pergunta também é bem legal. A igreja deve lutar para que o Estado restrinja liberdades que possam ofender a moral cristã, como, por exemplo, o discurso blasfemador, o comportamento que possa ser visto como impróprio pela igreja. O Estado deveria reprimir e nós deveríamos influenciar o Estado a fazer isso? Ítalo. Pode repetir, por favor? Tá. A igreja deve lutar para que o Estado restrinja liberdades que possam ofender a moral cristã. E aí a pessoa colocou como exemplo o discurso blasfemador ou comportamentos que possam ser vistos como imorais, basicamente. Tipo aquela questão, dá até exemplo, o Danilo Gentili que está em alta essa semana aí, o filme dele e tal. Pronto, perfeito. Bom, o problema de você começar a restringir liberdades é que hoje pode ser que você restrinja liberdades que estão afetando a moral cristã. Mas amanhã você vai estar restringindo a liberdade que está afetando a moral de mais alguém, depois você vai estar de mais alguém, depois de mais alguém, e no frigir dos ovos, daqui a pouco você está acabando com a liberdade individual total. Eu entendo que nesse aspecto isso daí não é interessante. A igreja não deve se pautar por esse ponto, até porque, como diz a própria Sagrada Escritura, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Então, a igreja não precisa de um decreto para poder se manter, ou para a liberdade cristã poder ser propagada e o cristianismo ser difundido. Isso já aconteceu quando haviam arenas com leões e cruzes. Não vejo necessidade nenhuma. Isso é totalmente contraproducente, não só contra liberdades de princípios cristãos, ou seja, algo que atenta aos princípios cristãos, ou simplesmente, como também a igreja cristã querer impor alguma coisa a demais religiões, a demais instituições. Entendeu? Não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Então, essas questões, de fato, quem não quiser assistir o filme, não vai lá e não assiste, cara. Quem nunca, rapaz, olha, hoje as novelas só passam coisas obscenas. Faça uma coisa, deixe de assistir novela, aproveite para orar, para ler a Bíblia, entendeu? Isso com certeza, quem quiser ver, vai ver. Essas coisas vão continuar acontecendo. Quem quiser vai assistir. A igreja vai se preservar de outra coisa. E ao agir dessa forma, a igreja de fato passa a ser luz e sal. E não uma coisa insossa que não serve, que não é fria nem é morna, não é quente, mas é morna, e aí pode estar quase para ser vomitada da boca. E até um exemplo, Ítalo, que você falou sobre a nossa liberdade depois vir a ser restringida por conta de coisas como essa. Isso é o que já acontece. Existe um movimento na ONU e em algumas organizações internacionais de direitos humanos de países de maioria islâmica que eles querem exatamente, na interpretação que se tem, porque a liberdade religiosa é um direito internacional, a gente tem tratados internacionais sobre isso, e eles propõem algumas leis internacionais exatamente para criminalizar a blasfêmia. Mas para criminalizar a blasfêmia contra quem? Contra o Islã.
contra o profeta Mohammed. E essa é uma das principais formas que cristãos são perseguidos em países como o Paquistão. No Paquistão, a palavra de um cristão ela vale metade da palavra de um muçulmano. Então, se 2 muçulmanos eles disserem que um cristão ele blasfemou ao Corão ou o profeta Mohammed, esse cristão ele pode ser condenado à morte. E então a gente já tem exemplos atuais de como que isso não dá certo e de cristãos sendo penalizados por isso. Durante algum tempo eu trabalhei trazendo cristãos de países como esse que estavam exatamente sofrendo por conta desse tipo de lei e que tiveram que vir para o Brasil como refugiados porque senão iriam morrer por causa disso. Um detalhe importante, eu acho, é que um dos papéis da igreja, e eu digo aqui igreja não como uma instituição, mas a igreja como corpo de Cristo, como cristãos, é de fato de denunciar o mal e de reclamar ao Estado que ele cumpra suas funções, seus papéis e a lei vigente, né? Quando a gente fala em restringir, pegando o exemplo do que está acontecendo essa semana aí com o filme do Gentili e tal, muitas pessoas têm em mente não que haja uma lei para a sua restrição, mas que o Estado, em suas funções jurídica e executiva, de alguma forma restringam isso, né? E esse é o grande problema. A gente está sofrendo aí uma usurpação de papéis, principalmente pelo judiciário, com o ativismo judicial. E a gente, ao invés de ir contra essa estrutura que é antidemocrática, a gente quer só colocar os nossos lá e reclamar os nossos direitos lá e aplicar a nossa moral lá através dessa usurpação de função, seja pelo judiciário, seja através de ministérios, que foi o caso dessa semana. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente pode ir lá para a universidade, pesquisar políticas públicas, a gente pode discutir leis que são melhores para a sociedade. O que a gente não pode fazer é tentar aplicar toda a moralidade cristã como uma lei a ser disposta pelo Estado e punida em caso de desobediência. Calvino diz um negócio bacana que nosso dever é reclamar ao Estado, nosso dever é chamar a atenção do Estado, mas o Estado ele não está obrigado a responder nossas demandas. E isso Calvino está dizendo lá atrás, né? Então há uma separação de fato, de funções, e a gente tem que saber separar isso muito bem, né? Certo. Começaram a chegar aqui perguntas sobre eleição. Vocês acharam que iam escapar? Por que será? Eu não tenho a menor ideia porque vocês estão perguntando sobre eleição. Então, tem uma aqui que eu achei bem interessante, que é o seguinte. Em um possível cenário de segundo turno polarizado, e aí vocês já sabem que cenário é esse, não precisa nem falar, né? Qual deveria ser o posicionamento do cristão? Voto nulo ou branco? Abstenção, de modo geral, é interessante ou não? Quem vai ser o corajoso aí nesse... Então, eu acredito que sim. Eu sou um dos grandes defensores aí da abstenção, do voto nulo ou branco, diante de cenários como esse. E eu não tenho nenhum problema em ser chamado de isentão por causa disso. Como eu falei anteriormente, eu acredito que não cabe ao cristão abraçar nenhuma ideologia. As ideologias que a gente tem hoje, né, nos polos, a gente vai ver que ambos têm vários pontos que são contrários ao Evangelho, e às vezes eu acho que é muito mais fácil a gente ver esses valores que são contrários ao Evangelho no lado da esquerda, né, por conta da questão das questões morais, aborto, definição de família e coisas do tipo. Mas às vezes a gente esquece de ver, a gente faz vista grossa ou acha que é menos pior, uma série de outros pecados graves que têm sido cometidos em lados da direita. Então, até mesmo a questão do modo de tratar as pessoas, o respeito pelo próximo, questões sociais, né, questões econômicas. Muitas vezes a gente vê que para os cristãos só é pauta cristã se for uma pauta moral. E esquece que questões como inflação alta, questões econômicas, também vão ter um impacto negativo na vida das pessoas. As pessoas vão se tornar pobres, vão passar fome, e isso é algo que o cristão ele deve se preocupar. Então, eu acho que se chega um momento em que o cristão ele não vê os seus valores sendo representados por nenhum dos lados, e ele não está em paz com a consciência dele de votar no menos pior, ele tem total liberdade de se abster.
Eu acho que a gente confunde muitas vezes se isentar de votar com covardia, com falta de valores. Mas eu acho que é exatamente o oposto. Você tem valores, você tem princípios que você quer defender e você vai se abster simplesmente porque você não encontrou ninguém ali que represente aqueles valores. Vai ter outras pessoas que vão pensar que não, que elas podem escolher o menos mal. E aí eu acho que a gente precisa ter caridade cristã de saber entender o nosso irmão que vai votar de acordo com a sua consciência, seja no lado A ou no lado B. Eu acho que o que tem acontecido muito é que às vezes a igreja ela condena não somente o que se abstém de votar, mas os próprios cristãos estabelecem qual é o menos ruim e todo outro cristão tem que pensar exatamente como ele, porque senão ele não é crente. Então eu acho que a gente precisa ter cuidado com esse tipo de coisa. Uma coisa que é importante a gente observar é o seguinte: o processo eleitoral nada mais é, primeiro, que política não se resume a eleições, tá? Isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. Então, política não é eleição. A política ela é feita no cotidiano, no dia a dia, dentro de casa, na escola, na rua, na igreja. Na igreja se faz política, né? E se faz política também em relação a temas públicos. O processo eleitoral é um processo de consulta, de escolha coletiva. Eu estou perguntando para a sociedade, para um conjunto de pessoas, o que é que elas acham sobre aquilo que está sendo apresentado. No caso do processo eleitoral, os candidatos. O voto no Brasil não é obrigatório. É obrigatório você comparecer ao processo eleitoral para ou você votar ou não. Inclusive tem lá na urna o nulo, o branco. E você ainda pode justificar. Eu até hoje não entendo porque, por exemplo, uma das coisas que poderiam ser levantadas como, aí a gente está falando de política pública, como uma agenda para a política pública é acabar com a obrigatoriedade da pessoa ter que comparecer a um cartório eleitoral, a uma sessão eleitoral, melhor dizendo, para poder votar. O voto não deveria ter essa característica. Por quê? Porque, como Igor colocou, no momento em que você, por exemplo, vai se abster no segundo turno, primeiro, todo segundo turno é polarizado. Vocês só dizer que agora está polarizado, isso aí é coisa de quem está com um problema de amnésia, porque todo processo eleitoral de segundo turno, isso é uma característica desse arranjo institucional. Então, você tem vários candidatos, aqueles candidatos passam para um funil, só sobram dois. E se sobraram dois, vocês vão estar polarizados de alguma forma. Tá? A diferença vai ser a maneira como essa polarização vai ser verbalizada. Só isso. Mas vai estar polarizado. Então, no momento em que você tem um processo eleitoral, você tem todo o direito de dizer, olha, eu não estou satisfeito, isso aí, você está dando um sinal de que você não está satisfeito. E isso tem que ser respeitado também. Não tem que ser, então você está se abstendo de alguma coisa. Não, você não está se abstendo, não. Inclusive, gente, essa campanha para acabar com, eu vou, em uma linguagem popular, chamar a obrigatoriedade do voto, deveria ser algo que, de fato, o brasileiro deveria estar buscando, porque isso melhoraria significativamente a qualidade da oferta de candidatos. Porque o candidato agora, ele tinha que não só convencer você de que ele seria a melhor pessoa, ele tem um melhor programa, mas ele tinha que convencer você a sair de casa para poder votar nele. Então o custo que ele vai ter para poder tirar o seu voto é muito maior do que é hoje. E é por isso que a igreja evangélica brasileira se deixou transformar em massa de manobra. Seria muito mais caro ela ser massa de manobra se o voto não fosse obrigatório. Porque agora eu tinha que chegar aqui para a igreja presbiteriana de Bairro dos Estados e dizer, eu quero o voto de vocês. Eu vou ter que fazer vocês saírem de casa para votar. Então eu tinha que convencer você a sair de casa, eu tinha que convencer você de que o meu programa é melhor para poder obter o voto. Hoje não. Hoje você vai ter que sair de casa para votar de todo jeito, é por isso que muita gente não sabe qual foi o vereador que votou nas últimas eleições. Muita gente não sabe qual foi o deputado estadual que votou nas últimas eleições. Porque, de repente, ele saiu de lá olhando para a eleição presidencial, por exemplo, se é eleições gerais. Aí ele vai para a eleição presidencial, esquecendo que ele vai votar para deputado estadual, para governador, para deputado federal e para senador.
mas ele só está olhando para a eleição presidencial. Então ele vai dizer, poxa, e agora, cara? Quem é que eu vou votar aqui para deputado estadual? Aí aparece alguém entregando um santinho na porta da sessão eleitoral, ou na esquina do prédio, e ele vai lá e vota. Se o voto não fosse obrigatório, se ele não precisasse comparecer lá, o custo de captação desse voto era muito mais alto. E, consequentemente, a qualidade da oferta de candidatos seria muito maior. Complementando essa pergunta, para não sair ainda desse contexto eleitoral, né, e a gente depois poder abordar outros aspectos da política, quais os principais critérios que um cristão deve levar em consideração na hora de escolher um candidato para votar? Eu queria pontuar primeiro que, da mesma forma que o cristão que quer se abster deve ter a liberdade e a tranquilidade de fazê-lo com consciência, o cristão que quer também votar deve ter a liberdade e a consciência de fazê-lo, porque faz parte também. Como é um direito não votar, é um direito votar também, né? Agora, eu acho que o que a gente tem que ter em mente, mais do que critérios a usar para eleger alguém, é saber separar muito bem o ato civil do ato religioso. Votar não é um ato religioso, gente. A gente não está escolhendo ali um representante divino, não nos termos em que se pensa hoje que aquela pessoa vai, de fato, trazer redenção à cidade e tudo mais. Cidade e sociedade. Alguns vão optar por submeter o seu voto a critérios que dizem respeito mais à moralidade privada. Outros vão preferir colocar o seu voto no critério da moralidade pública, econômica e tudo mais. A gente tem que ter em mente, de fato, que nós podemos, o cristão, um salvo, um eleito de Deus, pode ter liberdade em escolher opções distintas. A gente tem que acabar com essa ideia de que toda a igreja brasileira, mundial e tal, tem a mesma perspectiva política, social, econômica. Não funciona assim. O que deve prevalecer entre nós é a caridade, como bem pontuou o Igor, e a sujeição uns aos outros, obedecendo o critério de nós temos que nos servir. E aí eu acho que vem o maior critério de todos. No critério de nos servir, de amar ao próximo, que aqui dentro do nosso contexto material, humano, é uma responsabilidade superior a todas as outras, a gente tem que pensar se o meu voto vai fazer bem a mim mesmo, não se o meu voto vai obedecer às minhas necessidades, mas se o meu voto, se aquilo que eu estou fazendo, se aquele ato civil, ele vai ser bom para a comunidade. Não é para a igreja, é para a comunidade, é para toda a sociedade, crentes e descrentes. Eu acho que a gente tem que pensar como critério último, e às vezes a gente pode ter conclusões distintas, tá, gente? Porque se a gente falar aqui, óbvio, tá, isso é muito claro, cada um está falando sua opinião pessoal e tudo mais. Mas qualquer coisa que a gente torne aqui como objetivo, qualquer coisa que a gente incline vocês a fazer de forma objetiva, a gente vai cair no que a gente falou do perigo da idolatria. Quer absolutizar uma opinião, quer absolutizar uma leitura, a gente não pode fazer isso, tá? Então, uma das coisas que a gente tem que lutar contra lá na urna, está polarizado mesmo, né? A possibilidade disso acontecer é muito grande. A igreja não pode estar assim, né? A igreja não pode estar assim. Para encerrar, né, esse aspecto da eleição e a gente poder abordar outras questões como geopolítica, por exemplo, foi feita essa pergunta aqui. É errado eu escolher um candidato porque meu emprego depende dele? Ou porque minha empresa depende das licitações que eu vou ganhar com ele? Sim. Foi bem específico, né? Não, foi bem específico. É pecado. Tá respondido, né? Ou quer dissertar mais? Com certeza está errado, né? Eu acho que Ian colocou muito bem sobre o aspecto, essa dimensão coletiva que o voto tem, né? Ou seja, quando você escolhe, você não está escolhendo alguém para administrar a tua vida. Essa pessoa vai administrar uma coletividade, ou vai representar uma coletividade se for no legislativo. Então, o voto ele tem esse aspecto de você pensar no coletivo. E isso está talvez a grande dificuldade numa sociedade como a brasileira, que é uma sociedade
extremamente autoritária, uma sociedade que é extremamente violenta, uma sociedade caótica. A grande verdade é essa, ninguém diz isso para vocês, mas eu vou dizer. A sociedade brasileira é uma sociedade caótica. Se você pegar a taxa de homicídio por 100 mil habitantes no Brasil, é uma coisa completamente absurda. Quantas pessoas morreram, Igor, na guerra agora da Ucrânia? Você tem esse número de cabeça? Depende, né? Depende de quem informa. Não, vamos pegar os ucranianos que vão inflar mesmo, não tem problema, porque os russos vão diminuir. Não, na guerra da Ucrânia não, mas eu lembro que na comparação de mortos, que morreu mais gente por arma de fogo no Brasil, acho que em 2015, do que na guerra da Síria. Vamos chutar um número, talvez não seja isso, mas vamos dizer que morreram 2.000 pessoas. Quantas pessoas morreram em Petrópolis por causa de uma chuva? Mas a igreja fica, a Ucrânia e a Rússia. É importante, mas e o problema que você tem numa cidade, que é uma cidade turística, onde uma simples chuva leva a vida de mais de 1.000 pessoas? Isso é problema, gente. Aí, veja, voto tem essa complexidade. A gente deve ter duas coisas em mente no voto. Em primeiro lugar, no voto existe um paradoxo. O paradoxo do voto é que é muito interessante, porque o nosso voto, do ponto de vista matemático, é 1 sobre o contingente de eleitores. Se no Brasil tem 100 milhões de eleitores, seu voto vale 1 sobre 100 milhões. Ou seja, não é nada. Nem o meu, nem o seu. Mas mesmo assim a gente sai lá porque a gente acredita em alguma coisa, né? E acredita que ali pode haver uma mudança. Mas quando você acredita nessa mudança, você não está pensando apenas na sua vida. Porque assim você não vai ter condições depois de você dizer que, mas esse pessoal é corrupto, né, rapaz? Só tem político corrupto, mas eu sempre digo, político não vem de Marte, político é eleito. Se tem político corrupto é porque teve eleitor corrompido. Se tem político corrupto é porque tem eleitor que no mínimo é tão corrupto quanto ele. Então, a gente precisa ter em mente essas coisas e simplesmente sair dessa dicotomia, desse raciocínio binário que é muito característico da cultura brasileira. Maniqueísmo político, né? Esse maniqueísmo político. Exatamente isso. Recentemente um youtuber foi cancelado, né? Porque ele defendeu que era necessário que qualquer tipo de ideologia ou opinião fosse livremente aceito e, melhor dizendo, não livremente aceito, mas livremente expressado. E levantou-se um debate muito grande a partir disso, do porquê que existem partidos comunistas legalizados no Brasil e não existe partido nazista, sendo que as duas ideologias mataram milhões de pessoas. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, ou você pode responder, Igor, que é o seguinte: existe incoerência em ter partido comunista no Brasil e não ter partido nazista? São mais ou menos a mesma coisa? Existem diferenças? Então, a gente precisa entender a base, né, da argumentação desse youtuber, que é uma noção de liberdade quase que irrestrita, como que a gente tem nos Estados Unidos, que não é o caso do Brasil. Aqui, na nossa legislação, a liberdade, não só aqui, mas também na Europa, em vários países, existe essa noção de que as liberdades civis individuais, elas não são ilimitadas, elas existem um limite. E no caso dos Estados Unidos, a ideia é o contrário, é de que toda ideia ela tem que ser defendida, ela tem que ter um espaço, e por meio desse mercado de ideias, as ideias que são mais extremas, como o nazismo, elas vão ser colocadas à margem e vão perder força. Do ponto de vista empírico, a gente tem notado que nos últimos anos isso não tem funcionado tanto. Principalmente nos últimos 4 anos, nos Estados Unidos, tem havido um grande crescimento de grupos neonazistas. Eles têm a atuação do próprio Ku Klux Klan, que é um grupo com ideias bem complicadas, racistas, antissemitas. A gente tem visto um grande aumento de casos de antissemitismo nos Estados Unidos nos últimos anos, judeus sendo atacados no meio da rua. E aqui no Brasil a gente também tem visto, embora seja crime neonazismo, tenha limites, a apologia ao nazismo é crime, mas a gente viu desde 2019 um crescimento de 270% do neonazismo no Brasil. A gente tem mais de 200 células neonazistas aqui no Brasil, cerca de 10 mil pessoas, inclusive teve uma decisão bem complicada
ontem à noite em relação a um aplicativo de mensagens, porque era um dos principais fóruns desse grupo. Então, eu não acredito que faz sentido a gente querer defender a legalização do nazismo no Brasil, principalmente quando a gente compara com o comunismo. Eu acho que quando a gente vai comparar comunismo com nazismo, a gente pode fazer isso de duas maneiras. A gente pode comparar as experiências que usaram o comunismo como justificativa, né, as experiências políticas. Então, a gente pode comparar, por exemplo, o governo totalitário que teve na União Soviética com o governo totalitário nazista na Alemanha. A gente pode comparar os genocídios que aconteceram, a gente pode comparar as características políticas desses governos. Mas existe uma outra questão que eu acho que não dá para comparar, que é a nível de ideologia. O questionamento que a gente deve se perguntar é: será que o comunismo, né, o socialismo, que o comunismo é um último estágio ali, para ele é possível a gente reformular ele de uma maneira que, ao aplicá-lo nos dias de hoje, a gente não chegue a um genocídio? E a resposta é sim. É tanto que a gente tem vários partidos socialistas, né? O atual presidente de Portugal, por exemplo, ele é socialista e ele não tem nenhuma intenção de criar um governo totalitário, de começar um genocídio. Quando a gente para pensar no nazismo, não existe essa possibilidade, porque a ideologia nazista em si, ela já tem elementos racistas, tem elementos genocidas, ela tem elementos antissemitas, eugenistas. Então, a gente não tem como reformar o nazismo enquanto ideologia. Claro que no neonazismo vai ter variações das pessoas que vão ser odiadas. Então, a característica do neonazismo brasileiro é que quem é as pessoas que têm que ser exterminadas, têm que ser subjugadas? É o negro, é o LGBT, é o nordestino, o judeu também. Então, é impossível você reformar o nazismo. Isso, em tese, é possível com o comunismo. E a gente para ver até mesmo a atuação do Partido Comunista no Brasil. Ela é ínfima, é muito pequena. As propostas, por mais que um ou outro fale sobre pegar em armas, sobre luta armada, mas a gente não vê isso se transformando em crimes de ódio, por exemplo, contra minorias aqui no país. A gente não vê isso sendo traduzido em violência, como tem acontecido em relação ao nazismo. Pegando só um gancho, e falando do comunismo, né? Eu não gosto muito dessa palavra, não, mas no caso brasileiro, no que diz respeito, inclusive, a característica de uma doutrina mais totalitária, foi a tal ponto que o Partido Comunista Brasileiro se dividiu. E se dividiu porque uns queriam ir para a luta armada e outros não quiseram. É por isso que no Brasil existiu o PCB, Partido Comunista Brasileiro, e o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. A guerrilha que houve no Araguaia foram de egressos do PCdoB, que era o grupo que achava que você deveria ter uma luta armada, porque eles acreditavam que a ingenuidade, né? Eles acreditavam que se aconteceu em Cuba, vai acontecer no Brasil. Aí você olha para o tamanho de Cuba, olha para o tamanho do Brasil, olha como é que foi a revolução de Fidel Castro, que foi muito mais a ocupação de um vácuo de poder, porque eu acho que Fidel Castro nunca trocou tiro com ninguém. E aí você vai ver depois o que é que aconteceu aqui. Então, não dá para fazer essa comparação nesse ponto, e não dá, e principalmente por isso que Igor levantou a questão, e é um tema delicadíssimo, né? Que é a eugenia, é você achar que existe uma raça superior. Isso é ontológico no nazismo. Não tem nenhum nazista que se preze que vai achar que ele não defende a eugenia. Então, ele pode ser qualquer outra coisa, mesmo nazista. Se ele for nazistão mesmo, ele vai estar incorporando essa ideia. E como no Brasil fica difícil você falar de uma raça pura, é um negócio meio maluco, meio esquizofrênico, né, da realidade brasileira, aí o cara vai para uma coisa que nem os nazistas originais pensam, o Alfred Rosenberg pensou, que é você começar a descriminalizar espacialmente, como se o brasileiro que nasceu no Nordeste era diferente do brasileiro que nasceu na cidade de São Paulo ou na Serra Gaúcha. Talvez um coma mais farinha do que o outro, mas tirando isso, não tem problema. Qual é a diferença que existe? Por que uma raça é melhor do que a outra? Né? Por uma questão de
de nascimento, por causa de uma cegonha randômica que fez com que um nascesse numa região, o outro nascesse em outra. Então aí você começa a ver a própria, para pegar uma expressão de Karl Popper, falando sobre a miséria do materialismo, né? Qual é a miséria desse neonazismo, né? É que você descaracteriza a tal ponto que começa a tentar procurar alguma pureza em algo que não tem como você encontrar. Aí você inventa. Daqui a pouco vão dizer, não, rapaz, a gente defende o seguinte: só é raça pura quem for destro, quem for canhoto não é raça pura. Então, percebe? É difícil, então não é a mesma coisa, gente. Vamos sair dessa alimentação intelectual pelo YouTube, porque não vai levar a nada. Pessoal, infelizmente agora eu não vou aceitar mais perguntas por causa do horário, tá? Então eu vou me esforçar. Aliás, eu vou pedir para os convidados para se esforçarem para responder as perguntas que já foram feitas, porque a gente só tem 20 minutos para encerrar o Café com Palavra. Então vamos lá. Para o presbítero Ítalo, como o cristão deve analisar o cenário das últimas gestões de esquerda e de direita nas políticas públicas do governo federal? O que tem sido encaminhado de acordo com as escrituras e o que precisa ser feito ainda, tanto no governo passado quanto nesse governo? É só você olhar a realidade e você perceber o que é que precisa ser modificado. E não a origem de onde saiu a proposta de uma política pública. Então você vai olhar para uma sociedade como a brasileira, eu acabei de dizer, a sociedade brasileira é uma sociedade caótica, né? É uma sociedade que, na verdade, nós vivemos quase que num estado de natureza robesiano, né? Então, o que é que precisa? Eu preciso dar mais acesso à educação para as pessoas? Então, eu preciso de políticas públicas que deem acesso à educação. Eu preciso de uma educação de qualidade, só para ficar em um e não ser muito longo, preciso de educação de qualidade. Porque se eu tenho uma educação pública de qualidade, o preço da escola particular vai baixar. Porque elas vão competir. Aí sim, aí tem sentido falar em mercado. Agora, se você não valoriza a educação pública e acha que aquilo ali deve ser depósito de criança pobre, então você vai continuar pagando os tubos de dinheiro para seu filho ter uma educação que, diga-se de passagem, no caso de João Pessoa, mesmo as escolas privadas são de baixíssima qualidade. Como é que você pode pegar isso? Veja a nota no Enem. Compare a nota no Enem de escolas privadas de Recife e João Pessoa e você vai ver se você tem escolas privadas de qualidade em João Pessoa. Certo. Outra pergunta aqui, ó. O iluminismo tentou desvalorizar a escritura e foi contra as ações da igreja na sociedade. Isso foi um retardo no desenvolvimento intelectual e político? Estamos colhendo os frutos dessa herança iluminista? Gente, uma coisa engraçada é que o liberalismo, né, o iluminismo, essa separação entre igreja e Estado e a individualização do ser fora do coletivo, da comunidade e tal, e as suas respectivas liberdades, tudo isso só é possível com a reforma protestante e o calvinismo a seguir, né? O calvinismo, ele cria bases para o que a gente chama de liberdade na vida civil e tudo mais. Principalmente por quê? Por causa da doutrina do sacerdócio de todos os santos, que há uma ligação direta entre o indivíduo cristão e Cristo, que o senhorio de Cristo é absoluto sobre a vida do cristão e tudo mais. E que o Estado, ele é mais uma das esferas da sociedade, como a educação, como a família, como a igreja, e não há uma hierarquização dessas esferas. Quando a gente olha, então, para o desenvolvimento dessa doutrina no ambiente político, a gente tem aí, de fato, deturpações. O liberalismo é uma delas, e esse desenvolvimento aí de separação total, de esquecimento das escrituras como uma base também na esfera moral, na esfera política, é uma dessas consequências. Porém, a gente pode dizer que, apesar disso, apesar dessa deturpação e desse desenvolvimento, entre aspas, negativo, a gente ainda está num contexto muito mais benéfico do que era o absolutismo e a monarquia. O nível de diversidade de ideias, a pluralidade, o debate político, as liberdades individuais, tudo isso, apesar da sociedade e da política terem se distanciado muito da visão cristã de Estado e política, a gente ainda consegue ver isso como um desenvolvimento pela graça de Deus, e tudo isso graças à reforma protestante, enfim. Certo.
Como é que o cristão deve se envolver com as políticas públicas? Quando eu falei das dimensões, daquelas 6 dimensões de políticas públicas, eu falei começando pela formação da agenda. Então, influenciar a formação da agenda para que temas que estejam ali possam ser objeto de política pública é o primeiro passo. Tentar pensar, e aí tem o papel do cristão para pensar nisso, tanto na universidade como em institutos de pesquisa, como em institutos que não são instituições de ensino, mas que são de pesquisas, são aquilo que os americanos chamam de think tanks, eles, né, são poços, tanques de ideias que vão fornecer argumentos, e não só argumentos, mas vão fornecer estruturas de políticas públicas para serem implementadas. O cristão pode influenciar e deve influenciar nesse sentido. Então, por que, por exemplo, as pessoas não estão preocupadas com a qualidade das escolas públicas da rede municipal de João Pessoa? Como é que eu posso influenciar, por exemplo, a lei de diretrizes e bases da educação? Como é que eu posso fazer com que as escolas da rede municipal, e estou falando da rede municipal porque o indivíduo mora na cidade, da rede municipal, ela pode melhorar a qualidade? Qual é a formação que está tendo esse professor? Só para ficar num tema como esse, a gente pode levar isso para a saúde também, né? Então, deve e pode, na verdade, influenciar políticas públicas, fazendo aquilo que é chamado de advocacy, ou seja, você está defendendo determinados temas para que eles entrem na agenda, se já estão na agenda, sejam objeto de formulação de uma política pública, e sim, o cristão pode dar a contribuição pensando a formulação daquela política pública. Ela vai ser executada ou não, a política pública ela sai do papel ou não, dependendo da pressão que o poder público recebe para que aquela política saia do gabinete e chegue até o cidadão. É isso que define ou não a oferta de uma política pública. Certo. A gente só vai ter tempo de fazer mais 3 perguntas, então vou fazer uma para cada um, certo? Igor, vamos lá. Por que é que as pessoas comuns deveriam se preocupar com a geopolítica? E quais os impactos práticos da geopolítica para a nossa vida? Por exemplo, o que está acontecendo na Ucrânia, na guerra agora. Bom, eu acho que o principal motivo é porque nenhum país ele é uma ilha. Nenhum país ele está isolado do mundo. Então, o que acontece em um país, muitas vezes, do outro lado do mundo, tão distante, a gente nem sabe qual é o nome desse país, ele pode ter um impacto, pode afetar a nossa vida. No caso do atual conflito, por exemplo, o Brasil ele compra da Rússia fertilizantes para o setor do agronegócio. E a compra disso vai ser dificultada agora por conta das sanções econômicas que foram impostas à Rússia. Porque essas transações comerciais elas acontecem em dólar. Mas a Rússia, por conta dos embargos, das sanções, ela não está tendo mais o acesso que tinha antes a essa moeda. Então, isso vai dificultar ainda mais, né, a compra desses insumos. E aí, isso vai acabar encarecendo uma série de produtos aqui no Brasil. A gente já tem outros países, por exemplo, no Oriente Médio, que estão começando a ter problemas com a importação de grãos, de trigo que vinha lá da Rússia. Isso aí pode gerar uma série de instabilidades políticas nesses países que podem comprometer a economia deles, e esses são países que são parceiros econômicos do Brasil. Então, isso pode sair respingando na nossa economia também. Então, são coisas assim, muito complexas que a gente nem tem noção de que existem, mas é como se fosse um dominó. Uma pedrinha vai batendo na outra, vai caindo, e quando a gente vê, a consequência disso vai estar no aumento de combustíveis, no aumento da inflação, no aumento do alimento, da feira. Então, de uma forma ou de outra, isso acaba chegando até nós, quando não chega de maneira mais direta, por exemplo, com o que está acontecendo na Venezuela. A Venezuela tem uma crise política que se alastra já há alguns anos. O Brasil recebeu um pequeno número de refugiados, né, venezuelanos, cerca de 80 mil. A Colômbia, que é um país menor, com condições muito piores do que o Brasil, recebeu mais de 1 milhão. E, a princípio, a gente achava que esse seria um problema somente daqueles estados que estão ali na região norte, perto da fronteira. Hoje, a gente já tem refugiado venezuelano pedindo nas ruas aqui de João Pessoa. Então, isso é um problema internacional que está nos afetando diretamente. Como resolver a situação dos venezuelanos?
por meio de cooperação internacional, de políticas públicas, né, também para refugiados, mas políticas públicas essas que são baseadas nos tratados que o Brasil assinou internacionalmente, né? Vale ressaltar que a própria noção de política externa, ela é sim uma política pública. Eu tenho colegas internacionalistas que vão discordar de mim, né, professor? Mas eu sou dessa visão de que política externa também é política pública, porque é formulada por um Estado, ele tem como avaliar se foi boa ou não e modificar. Então, é dessa maneira que eu diria que a geopolítica nos afeta. Certo. Para Ian, a cultura e as artes são um meio pelo qual nós cristãos podemos mudar a política nacional? Caso não, quais os meios de transformação da política de uma nação para além do voto eleitoral? Legal. Gente, muito antes do cristão pensar em guerrear na cultura política, já havia a incidência de certas pautas sociais dentro de narrativas cinematográficas, músicas e tudo mais. Hoje, um dos principais meios formativos no mundo não é a ONU, é Hollywood. Tá? Então, alguns autores chegam a dizer que é a cultura que domina a política e não a política que domina a cultura. A gente tem, de fato, leis aí que, em alguns casos, podem censurar. A gente tem aí, de fato, alguns regimes de autoridade que podem trazer mudanças dentro da cultura vigente. Mas mesmo nesses casos a gente vê que uma cultura precede essas políticas, tá? Então, de fato, a arte, nesse sentido, a literatura, a cinematografia, a música, elas exercem um papel formativo muito mais extenso do que a política vigente, a ponto de mudar a própria política. Essa perspectiva de nova esquerda que a gente tem visto nos Estados Unidos, por exemplo, antes das urnas, começou na cultura da arte, nas academias e tudo mais. Então, de fato, é um ambiente onde a gente pode vislumbrar algum tipo de influência, é um ambiente que os cristãos deveriam utilizar na abertura que nós temos hoje, para formar pensamento, para formar uma educação nova, para transmitir valores cristãos. Mais uma vez, o voto e o candidatar-se a cargos políticos não é a única forma que a gente tem de influenciar uma sociedade. A gente pode fazer isso de outras formas. A arte é uma delas, a ciência, a pesquisa é outra delas. Então a gente precisa, de fato, se apropriar desses ambientes para a gente poder fazer um papel formativo como igreja. A gente não precisa chegar lá e fazer um filme cristão e promover uma música cristã, não no sentido de falar sobre temas religiosos. A gente tem que obedecer, como eu falei, no caso da política, Deus coloca uma estrutura e a gente deve segui-la. No caso da arte também, há uma estrutura narrativa, há uma estrutura de beleza, há uma estrutura estética que a gente deve seguir, que a gente pode falar muito mais e transmitir muito mais valor se a gente segue isso. Então, você pode escrever ficção, você pode fazer filme, você pode fazer música, sem de fato tocar em temas religiosos, e isso pode exercer um papel de influência absoluto, né? Prova disso são os holandeses, prova disso são os puritanos num primeiro momento lá nos Estados Unidos, quando ainda Nova Inglaterra, nas academias, na arte e tudo mais. Então, de fato, a gente não pode abandonar esse papel da cultura, esse papel político da cultura e da arte também. Para o presbítero Ítalo, como é que você vê a fala de Cristo de que os pobres sempre estariam conosco? É papel da igreja tentar aniquilar a miséria e a pobreza através de políticas públicas, ou Deus teria determinado que a pobreza sempre estivesse conosco para ensinarmos a sermos mais caridosos? Em primeiro lugar, nenhuma política pública ela vai acabar com a pobreza. A gente pode ter mesmo em países escandinavos, você vai ter o conceito de pobre. Você vai ter um sueco pobre, sendo que o sueco pobre não é o haitiano pobre e não é o brasileiro pobre. Então a gente tem que entender que grau de pobreza está sendo falado aí. Então a pobreza é um conceito relativo, não é um conceito absoluto. Então quando Jesus está falando isso, está falando para os primeiros leitores, para a sua época,
Está falando do ponto de vista relativo. Ou seja, os pobres sempre, vocês vão ter, a igreja, qualquer sociedade humana vai ter pobre. Agora, o fato de ter pobre não significa dizer que esse cara não consiga sobreviver. O fato de ter pobre não quer dizer que ele simplesmente vai passar fome. O fato de ser pobre não quer dizer que ele não tenha onde morar. O fato de ser pobre não quer dizer que ele não tenha a oportunidade do filho estudar. Então, isso daí não está legitimando a miséria, como alguns gostariam que estivesse legitimando. Da mesma maneira que nos Estados Unidos, alguns irmãos, no passado, tentaram legitimar a escravidão com bases em argumentos bíblicos. Aliás, a Bíblia serve para quase tudo, né? Como já dizia esse pastor, ele dizia uma frase, não vou dizer o nome dele não é grande coisa não, mas por isso que eu não vou dizer o nome dele, mas ele dizia uma frase interessante: texto sem contexto é pretexto para heresia. Então se dizia tudo isso. Se conta inclusive, reza a lenda, que o sociólogo Gilberto Freire, que era batista, né? Era batista na juventude, estudou no Colégio Americano Batista em Recife, foi para Waco, no Texas, onde iria estudar no Seminário Batista. Quando ele se deparou com a discriminação racial nos Estados Unidos, ele disse: rapaz, isso aqui não é coisa de cristão não. Teve uma crise de fé, voltou e foi estudar sociologia. Ou seja, a crise de fé foi grande. Mas brincadeiras, rapaz, estou brincando, hein, gente? Está sendo gravado aí, é brincadeira, hein? Eu sou professor do Departamento de Ciências Sociais. Estou brincando. Mas o detalhe é exatamente esse. Esse conceito é um conceito relativo. Nós sempre teremos pobres, o que não significa dizer que nós vamos simplesmente ser omissos em relação a essa categoria. Até porque é o seguinte: nós somos pecadores, e não é por isso que nós vamos alimentar o pecado. É tão simples quanto isso. Muito bom. Meus irmãos, eu queria pedir perdão, porque houveram 3 perguntas que eu não consegui fazer por conta do tempo, mas eu peço a vocês que sejam compreensivos, porque realmente a gente já estourou o horário, deveríamos ter terminado às 9 e já são quase 9h10. Então, os irmãos que não foram contemplados, eu peço que conversem com os convidados agora ao final, para eles sanarem as perguntas de vocês. Gostaria de pedir que vocês fizessem as considerações finais e de antemão agradecer a participação de cada um de vocês. Bom, novamente queria agradecer pelo convite. Foi uma grande alegria para mim estar aqui essa noite, conversando entre amigos sobre um tema tão importante como esse para a igreja. E a consideração final que eu tenho para dizer é que você, enquanto cristão, não deve deixar que ninguém queira governar a sua consciência em relação à política. Não deixe que ninguém determine quem que você deve votar, como que você deve agir. Que a sua consciência ela esteja cativa única e exclusivamente à palavra de Deus, assim como nos ensinou Martinho Lutero. Eu acho que esse é o principal legado da Reforma Protestante quando se fala de política. A nossa consciência ela tem que estar cativa às Sagradas Escrituras. Não é a opinião do pastor, não é a opinião do youtuber evangélico, não é a opinião do pai, da mãe, é a opinião das Escrituras. E as Escrituras elas não são um manual político, ela nos dá princípios, nos dá orientações, e é por meio desses princípios que a gente deve orientar a maneira como a gente vai agir politicamente. Gente, eu queria terminar com uma frase de Calvino. Ele diz o seguinte: se esta, a política, o governo, é a forma como apraz a Deus governar o mundo em sua autoridade, quem é contra isso, essa estrutura, guerreia contra o próprio Deus. A gente não pode, não deve odiar a política. A gente não pode ser apolítico. Isso é contrário à nossa própria natureza. É contrário a uma vertente, uma esfera da nossa natureza humana criada por Deus. Então, se envolver nessa reflexão, nesse pensamento, no zelo e no cuidado que a gente deve ter com esse tema, é também parte da obediência que nós temos ao Senhor. Então, não terminem aqui, não terminem nessa última pergunta respondida, as indagações, a reflexão, a dúvida, o buscar por conhecimento nesse tema. Busque mais dentro daquilo que a Escritura propõe. Busque mais dentro de bons pensadores, pesquisadores, teólogos, sociólogos cristãos. Busque mais.
o conhecimento, ele com certeza fará com que a gente desenvolva não só a nossa escolha no voto, mas também a nossa contribuição na sociedade, seja ela como for. Nos últimos anos, a Igreja Evangélica Brasileira, ela passou a ser cobiçada como o repositário de votos. O número de evangélicos no Brasil era pequeno, então, mesmo depois da redemocratização, nos primeiros anos, não se tinha muito interesse em ir atrás do voto evangélico, porque aquele voto não ia influenciar uma eleição para vereador, não ia influenciar uma eleição para prefeito, para governador. Com o passar dos anos e o número de evangélicos no Brasil, pelo menos evangélicos do IBGE, né, cresceu exponencialmente, então agora a igreja passou a ser cobiçada. E a igreja tem que ter a consciência e trazer à memória aquilo que Jesus falava, porque falou para os primeiros leitores e para hoje fala também, é que nos últimos tempos muitos virão em meu nome. Então não é só dizer amém, aleluia, glória a Deus, que esse daí é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e ele vai representar muito bem aquilo que eu acredito. Toda argumentação deve ser feita à luz da palavra de Deus. Você deve fazer aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, você ouve tudo, contrapõe ali com o que diz as Sagradas Escrituras e retém o que é bom. Então, se alguns de vocês chegaram aqui, talvez esperando que a gente dissesse quem é que deveriam votar, vocês, em primeiro lugar, devem votar no pensamento crítico que vocês devem desenvolver, comparando tudo que vocês estão recebendo de informações à luz do que diz os dados, à luz do que diz as evidências sobre aquilo que está sendo argumentado. Porque senão a gente vai ter um problema de esquizofrenia coletiva, onde vai viver num mundo paralelo, né? Quase um avatar, que não vai saber exatamente como vai estar lidando com uma coisa tão importante como o Ian falou, que é a política. Nós fazemos política em todas as áreas de nossa vida. Todas. Política não é processo eleitoral, tirem isso da cabeça. O processo eleitoral é apenas um elemento da vida política de uma sociedade. E o importante é a igreja ter a consciência de que ela deve, sim, estar trazendo à luz da palavra de Deus aquilo que, porventura, ela entenda que é o melhor para aquele momento, que é o melhor para que determinadas mazelas dessa coletividade possam ser mitigadas. No mais, eu finalizo agradecendo mais uma vez o convite, agradecendo a oportunidade que foi dada. Para mim foi um privilégio e uma honra estar aqui com vocês e pedindo desculpa pelas minhas brincadeiras, mas é coisa de professor para quebrar um pouco o gelo. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, e eu queria pedir para o reverendo Lucas para fazer a oração final e após isso nós nos despediremos. Glória a Deus, né, irmãos? Como é bom escutar um pouco mais daquilo que a Escritura nos ensina, em especial dentro do contexto em que nós vivemos hoje e diante dos desafios que estão propostos neste ano eleitoral. Queria deixar aqui novamente o agradecimento aos nossos irmãos convidados, ao Ian, ao Pedro também, pelo tempo que dedicaram em instrução para cada um de nós. Agora eu queria pedir que os irmãos ficassem de pé, vamos fazer uma oração. Depois dela, todos já estão convidados aqui a sair do nosso lado esquerdo. Temos um lanche preparado, bolo, biscoito, um chocolate quente, para que nós possamos ter um momento de comunhão conjunta, tá, gente? Assim que terminar, podem ir então para lá e vai ser muito bom encerrar esse tempo em comunhão. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado, nós louvamos o Teu nome, porque Tu és suficiente para nós. Ninguém, nada se compara a Ti. E com isso, ó Deus, através de tudo que ouvimos, reafirmamos a nossa crença. Apenas o Senhor não nos decepciona. Apenas o Senhor é perfeito. E somente no Senhor as nossas expectativas devem ser depositadas, porque nunca serão frustradas. Agora te pedimos, em especial por tudo o que ouvimos, ó Deus, derrama de sabedoria a partir da Tua palavra, a fim de que sejamos crentes conscientes do nosso papel, dos fundamentos da Tua palavra, e assim possamos exercer a nossa cidadania glorificando o Teu nome.
que não sejamos aversos à política, que não sejamos, ó Deus, pessoas que ignoram partes importantes da nossa vida como ela, mas possamos assim, ó Deus, glorificar o Teu nome, entendendo, ó Deus, o que Tu desejas, quais são os princípios ordenados da Tua palavra, e assim possamos fazer diferença nesse mundo. Toma conta de nós, nos ajuda, ó Deus, a sempre caminhar ao Teu lado e a influenciar este mundo com o Teu Evangelho. Agora nos despede em paz, nos dá um tempo de comunhão, de debate, de conversas, e que possamos voltar, Senhor, com a certeza de que fomos edificados por meio da Tua palavra. Te louvamos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.